dentro desse judaísmo vão se desenvolver pelo menos duas grandes escolas de interpretação, que é a escola de Shammai, que é o nome de um rabino, e a escola de Hillel, que é o nome de um outro rabino. Só pela charge você consegue já ver quem que tinha uma posição, vamos dizer assim, majoritária. A posição de Hillel é a posição majoritária. Então, nós temos essas duas escolas que vão trazer nuances diferentes de interpretação. Então, por que existem diferenças de interpretação? Pelo motivo óbvio que a interpretação vai variar de acordo com os pressupostos que você usa para ler o texto e de acordo com a cabeça. A gente não fala que cada cabeça é uma sentença? Então você imagina os grandes professores da lei no contexto judaico lendo o texto e emitindo opinião sobre esse texto. E essa opinião, ela se condensionou, né? Ela se vamos dizer assim, materializou em duas grandes escolas, que é a escola de Shammai e a escola de Hillel. Vamos pela escola de Hillel primeiro. Tem alguns pressupostos muito básicos, tá? Que vale a pena a gente dar uma olhada. E você preste atenção que muitos desses pressupostos continuam a ser pressupostos importantes para uma hermenêutica protestante. Então veja lá, qual que é o primeiro pressuposto? Inferência do sentido mais brando, também chamado de premissa menor, para o mais forte, chamado de premissa maior. Aquilo que é verdade sobre o menor também é sobre o maior. Assim, tendo em vista, por exemplo, que o Shabat era mais importante do que os próprios dias festivos, uma restrição sobre um dia festivo anual era ainda mais aplicável ao sábado. Então você tem uma aplicação menor de uma regra que vale para um contexto maior e vice-versa. Por quê? Porque os dois contextos estão de alguma maneira semanticamente, simbologicamente interligados. O segundo grande pressuposto é o pressuposto da analogia de expressões. O que é isso, pessoal? Passagens ambíguas eram explicadas ao fazer inferência da analogia de expressões, isto é, de palavras e frases semelhantes usadas em um outro texto. Assim, considerando que, por exemplo, Levítico 16:29 exige aos judeus: afligireis a vossa alma no dia da expiação, sem explicar qual a natureza dessa aflição, interpretava-se essa aflição em termos que os judeus deveriam se abster de comida no Yom Kippur, no dia da expiação, pois essa mesma expressão tinha sido usada em Deuteronômio 8:3 com a menção explícita da fonte. Então, quando nós temos um texto obscuro das escrituras, nós recorremos a um texto um pouquinho menos obscuro para tentar entendê-lo. Lógico que esses dois textos, o mais obscuro e o menos obscuro, tendem a ter uma mesma linha temática, uma mesma linha de raciocínio. Isso daí também encontra reverberação dentro da nossa interpretação protestante, numa das premissas mais importantes que nós temos, que é a escritura interpreta a si mesma. Scriptur interpret scriptur, ou seja, pontos difíceis são mitigados, são resolvidos por outros textos de compreensão mais fáceis que versam sobre o mesmo tema. 3. Aplicação por analogia com uma cláusula ou a extensão do específico para o geral. O que é isso? Né? O enunciado é muito grande. Os textos eram aplicados a determinados casos se apresentassem natureza semelhante ao que eu acabei de falar, mesmo quando não fossem tratados de forma direta dentro das escrituras citadas. Ou seja, um princípio geral era construído sobre a base de um ensinamento contido em um versículo, ou seja, uma cláusula. Assim, por exemplo, o caso do assassinato não intencional de um companheiro lenhador, que é citado em Deuteronômio 19, pode ser aplicado a qualquer tipo de morte acidental resultante de dois homens trabalhando juntos. Então você tem uma cláusula mais específica que fala, por exemplo, de um assassinato acidental de um lenhador em relação ao outro, que pode ser aplicado a qualquer tipo de situação onde duas pessoas estão trabalhando juntas. Então é o específico sendo aplicado para o mais amplo, uma vez que nesses dois casos nós temos o ponto comum, que são duas pessoas que estão trabalhando juntas. Então é você partir de um exemplo mais específico e você estabelecer aí uma regra mais geral, de aplicação mais geral. Quarto lugar, aplicação por analogia com suas cláusulas.
essa regra é semelhante à anterior. Aqui, porém, ela é fortalecida por meio de duas cláusulas, ou 2 versículos para o princípio geral. Êxodo 21, 26 a 27 determinava que um escravo que tivesse o seu olho ou dente destruído deveria ser libertado. Por analogia, essa regra poderia ser duplicada a todas as outras partes do corpo. Quinto, inferência de um princípio geral para um caso ou exemplo específico. É o contrário daquilo que a gente viu, por exemplo, na regra de número 3. Do geral para o específico ou vice-versa. Assim, Êxodo 22, 9 diz que se um homem emprestar seu boi, jumento ou ovelha ou vestimenta ou qualquer coisa a outro, aquele que recebeu o empréstimo, deve pagar uma restituição dobrada caso venha a perder o que foi emprestado. Mas, por causa do uso do termo generalizado qualquer coisa, o texto mostra que o boi, jumento, ovelha e vestimenta são apenas exemplos e, portanto, a lei se aplica a qualquer coisa efetivamente, seja ela animada ou inanimada, que tenha sido tomada emprestada e perdida e que deve ser reembolsada em 2 vezes o seu valor. Aqui temos um caso muito interessante que se aplica a todas as regras. Você tem na lei regras específicas ou regras gerais, tá? Como que isso é aplicado ao contexto específico de uma pessoa, aí depende da interpretação, porque nem a Torá e nem nenhuma outra regra vai ser analítico o suficiente para prever tudo o que acontece. Então, dentro dos pilares básicos da lei, dos pressupostos básicos que a lei de Moisés apresentava, a aplicação em determinados casos demandava da interpretação, seja de cláusulas mais específicas em relação a geral, seja em relação a cláusulas mais gerais que são aplicadas em exemplos mais específicos do nosso cotidiano. Então você veja que a interpretação não é apenas um trabalho mental de você, eu vou discernir qual que é o simbolismo e qual que é o significado desse texto. Muito pelo contrário, tem muito a ver com como nós aplicamos e como nós devemos viver na realidade do mundo real esse texto que é fruto da revelação divina. Sexto pressuposto, explicação de outra passagem. Semelhante à primeira regra, esta explica uma passagem apelando para outro trecho das Escrituras. O Rabino Hillel foi indagado com a seguinte questão: o cordeiro da Páscoa deveria ser abatido no sábado se o 14º dia de Nissan fosse um sábado? Qual que é o problema aqui? É que no sábado você não pode fazer nada. Então, se a Páscoa, que é o 14º dia de Nissan, cai justamente no sábado, eu posso ou não imolar o cordeiro? Aí o que o Rabino Hillel ele responde? Tendo em vistas que Números 28:10, ou seja, um outro texto com outra temática, mas temáticas semelhantes, decreta que os sacrifícios diários deveriam ser também oferecidos aos sábados, isso é o que acontecia efetivamente no templo. Então, por analogia, o cordeiro da Páscoa deveria ser abatido no 14º dia de Nissan, independente do dia da semana em que caísse. Então, não sei se você conseguiu entender. A regra é você não fazer nada no sábado. Mas, como o sacrifício pascal é um sacrifício feito num dia que pode cair no sábado, e tendo em vista que no templo os sacrifícios diários eram feitos mesmo no sábado, juntando A com B, então, olha, não tem problema você sacrificar o cordeiro pascal, mesmo que o 14º dia de Nissan caia num sábado, porque se trata de um sacrifício. Então você está explicando uma passagem à luz de outra, que embora fale de coisas diferentes, fala em termos semelhantes daquilo que une esses dois versículos, que é o tema do sacrifício. Sétima aplicação, sétimo pressuposto, aplicação de uma inferência evidente por si só em um texto. Uma passagem não deve ser tomada como uma declaração isolada, mas somente à luz do seu contexto. Você já ouviu isso, né? Todo texto fora do seu contexto é pretexto para qualquer coisa que você queira. É um pretexto, olha só. É um pressuposto que nós usamos hoje na interpretação do texto. O contexto é fundamental para você entender o texto. Então você não pode isolar o texto do seu contexto. Portanto, a aparente proibição, por exemplo, de qualquer que saísse de casa no 7º dia, em Êxodo 16:29, deve ser interpretada em seu contexto para ser aplicada apenas na situação de se juntar o maná no deserto, que havia sido feito em dobro no dia anterior. Então você não pode aplicar essa regra a todo caso, ou seja, em nenhuma instância você pode sair de casa no 7º dia. Não é isso que a lei diz.
A lei especifica isso dentro de uma condição que é explicada no contexto, que no caso é o recolhimento do maná, que não poderia ser feito no dia de sábado, porque na sexta-feira Deus dava em porção dobrada, justamente para que o povo não tivesse que sair da tenda aos sábados. Caiu de paraquedas aqui no canal, nós temos muitos conteúdos relacionados à Bíblia, fé, línguas originais. Gostou desse vídeo? Clica aqui porque vai ter um conteúdo semelhante e se você quiser conhecer mais da fé, clica aqui porque nós temos um conteúdo especialmente desenvolvido para você. Deus te abençoe e até a próxima!